E integrantes da cúpula da Câmara avaliam que a Casa deve avançar com a proposta de emenda à Constituição que limita decisões de ministros do Supremo Tribunal Federal. A informação foi divulgada pela Folha nesta quarta-feira. A medida é vista como uma resposta à decisão do Supremo, na semana passada, que derrubou parcialmente a resolução que autorizava o Congresso a suspender a ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem, do PL. Segundo a reportagem, agora os deputados devem dar seguimento à PEC aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara em outubro do ano passado. A proposta restringe o poder de os magistrados do tribunal derrubarem, por decisão individual, leis aprovadas pelo Congresso. E sobre este e outros assuntos, a gente conversa agora com o advogado Jeffrey Cicchini. É hora de entrevista em Oeste Sem Filtro. Doutor Cicchini, muito boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez em Oeste Sem Filtro. Obrigada pela entrevista. Olá, Ana Paula. Boa noite. Eu que agradeço o convite. Sempre um imenso prazer estar aqui. Doutor Cicchini, eu queria começar falando sobre o caso do deputado Ramagem, esse entendimento da primeira turma do Supremo que decidiu por suspender parcialmente o processo envolvendo o deputado Ramagem. Houve ali um fatiamento dos crimes. E os ministros argumentaram, então, usando ali o parágrafo 3º do artigo 53 da Constituição Federal, que fala em crimes cometidos após a diplomação. Então, eles suspenderam apenas ali o crime de deterioração de patrimônio e de dano. Já a Câmara pediu a suspensão total de todos os 5 crimes envolvendo o deputado Ramagem. Eu queria a sua avaliação sobre essas duas interpretações a respeito desse caso. Qual deveria prevalecer, se tem uma jurisprudência predominante em relação especificamente ao caso envolvendo o deputado Ramagem? Veja que a Constituição fala em harmonia e independência entre os poderes, mas a Suprema Corte só quer harmonia. E harmonia ainda embaixo da espada. Harmonia ainda sobre a ameaça de processar todo mundo. Veja, esse caso, ele diz respeito exclusivamente àquilo que chamamos de imunidade parlamentar. Está havendo aqui uma grande incongruência da interpretação da Suprema Corte, o que não é novidade. E isso tem que ter um limite. Porque a cada caso, a Suprema Corte faz uma interpretação conforme a melhor conveniência. Isso daqui é exatamente o seguinte. Esse artigo 53 é o artigo que traz as prerrogativas dos parlamentares. Aquele artigo 53 traz, por exemplo, a prerrogativa de ser processado e julgado no STF, a prerrogativa da imunidade material por opiniões, palavras e votos, e no parágrafo 3º desse artigo das prerrogativas, a possibilidade de, havendo a provocação de um partido, a casa por maioria pode suspender o curso do processo do parlamentar. E foi exatamente assim que a Câmara dos Deputados decidiu. Mas é importante fazer um retrospecto aqui, que tudo isso daqui também está previsto no regimento interno do STF. O regimento interno do STF, desde 85, é no seguinte sentido, que cabe ao plenário da Suprema Corte analisar essa suspensão. Mas em 2023, veja, já em curso a investigação da trama golpista, o STF faz uma emenda no seu regimento e diz assim: agora, quem processa e julga parlamentar com prerrogativa de foro é a primeira turma. O STF, então, vem com esse entendimento agora e fala: a primeira turma que vai julgar o parlamentar, então é a primeira turma que tem que decidir pela suspensão ou não do curso do processo. A questão é que a memória tem sido muito curta da Suprema Corte. Há 2 meses... o STF, ou melhor, a primeira turma, que só tem compadres, a primeira turma que foi escolhida a dedo, porque ali não haverá em tese, a não ser que o Fux jogue água nessa cerveja, não haverá em tese divergência entre eles. A primeira turma disse assim, ó: os acusados estão sendo processados e julgados no STF porque o Ramagem tem prerrogativa de foro. Então, havendo uma conexão probatória,
todos os demais acusados também devem ser processados e julgados no STF, na primeira turma, por essa conexão ao ramagem que tem foro por prerrogativa. Ou seja, o STF estendeu essa prerrogativa e imunidade do ramagem aos demais acusados para atrair a competência do STF. Só que agora, o STF, por conveniência, vem e diz: não vamos agora estender essa prerrogativa do ramagem aos demais acusados. Só o ramagem é parlamentar, essa prerrogativa é só de parlamentar, então não se estende aos demais. Agora, respondendo diretamente a sua pergunta após esse resumo. Está muito equivocado essa decisão de suspender apenas 2 crimes, em tese, né? Que nem crimes são, mas deixa esse mérito para outro ponto. Por quê? Quando o STF recebe a denúncia, quando a PGR oferece a denúncia, o STF disse de forma unânime na primeira turma que esses crimes estão todos conexos, que há ali uma continuidade delitiva desde 2019, 2020, ou seja, eles falam que há uma continuidade delitiva e que essa continuidade se esgotou para depois do dia 8 de janeiro de 2023. Ou seja, ao receber a denúncia e ao dizer que todos os fatos estão conexos em uma continuidade delitiva, para depois do 8 de janeiro, significa que o STF declarou agora